Oi, meu nome é Margarete Borges. Eu vou falar um pouquinho sobre a paralisia facial. Existem mais de 100 tipos de paralisia facial, no entanto, a mais comum é a paralisia de Bell, que é de origem idiopática. No entanto, estudos mostram alguns fatores que podem estar envolvidos com a paralisia facial. Algumas bactérias, como por exemplo a bactéria que provoca a doença de Lyme, alguns vírus, como por exemplo o herpes simples, né, tanto genital quanto labial, o herpes de zoster, que provoca a varicela e a catapora, mudanças bruscas na temperatura podem provocar paralisia facial, paciente que esteja com febre muito alta também, pacientes que apresentam inflamação aqui da glândula parótida, né, que fica nessa região aqui perto da orelha, anterior aqui à orelha, elas podem evoluir com a paralisia facial. Enfim, então nós vamos ter vários fatores, né, que provocam o megalovírus, o adenovírus, enfim. O vírus mesmo da gripe também pode provocar aqui a paralisia facial, traumas, tumores, né, nessa região aqui, podem estar provocando, sim, a paralisia facial. O paciente ele vai apresentar essas características aqui, né? Ausência de rugas nessa região frontal, região aqui da testa, o ângulo aqui, né, do olho e da boca pode sofrer, né, uma queda. O lado que não é afetado pela lesão, ele fica hiperativado, então ele tende a puxar a boca, por isso que o paciente fica com a boca torta. O nervo que é responsável, né, pelos movimentos aqui da mímica facial é o nervo facial, que é o sétimo par de nervos craniano. Ele fica aqui atrás da orelha, né? Ele emerge aqui do forame estiloide, da região mastoide, e ele vai se ramificando, né? E aqui a gente vê uma imagem aqui com as ramificações do nervo facial. Então a gente vê essa ramificação aqui, né, temporal, que vai aqui para o olho, né, que vai inervar o músculo orbicular dos olhos. Inclusive, dependendo da gravidade da lesão, da paralisia, né, a compressão ali do nervo facial, que ele fica inflamado, e aí ele não consegue ali provocar, né, os estímulos necessários para a contração dos músculos aqui da face. Pacientes, por exemplo, né, que não consegue mesmo fechar os olhos aqui, por causa que esse músculo aqui orbicular dos olhos não consegue contrair para poder fechar aqui o ângulo, né? Para poder fechar, né, os olhos, ele fica muito tempo com os olhos abertos. Então, o paciente pode evoluir para um grau muito severo de ressecamento, até porque o nervo facial, ele é um nervo misto. Tanto ele vai transmitir informações motoras, ou seja, vai movimentar os músculos aqui da mímica facial. Ele tem também uma parte sensitiva, né? Ele é responsável por 2 terços anteriores aqui da sensação de paladar da língua. E ele também exerce uma função parasimpática. Ele vai inervar as glândulas que produz a lágrima, né? E também a glândula que produz aqui a saliva. Então, acho que acredito que seja uma das principais sequelas, digamos aqui, da paralisia facial, é quando o paciente ele fica tem uma lesão muito grave do nervo facial, ele não consegue fechar os olhos, o olho dele fica muito tempo aberto, ele não consegue produzir lágrimas suficiente para lombrificar o olho, e daí a córnea dele fica muito ressecada, que pode provocar até mesmo a cegueira. Por isso é importante estar buscando ajuda profissional para não estar deixando sequelas da paralisia facial. Até porque 80 a 90% dos pacientes que apresentam a paralisia facial, eles têm uma regressão dos sintomas e o paciente, né, volta para o seu estado normal. Só que, infelizmente, se ele não busca uma ajuda profissional, por exemplo, pode haver uma atrofia, né, de algum músculo da face e ele ficar ali com alguma sequela permanente. Nós vamos ter aqui os ramos, né, do nervo facial. Nós temos aqui o ramo temporal, que vai inervar essa região dos olhos e da testa. Nós vamos ter aqui um ramo zigomático, né, que vai para essa região aqui, média aqui do rosto. Nós vamos ter um ramo bucal, que vai inervar aqui os músculos envolvidos com os movimentos da boca, né, como por exemplo, de sorrir, sorriso mais aberto, aquele sorriso falso, né, mais fechado. Nós vamos ter um ramo aqui mandibular, que tem relação com os movimentos da mandíbula, né? E também nós vamos ter um ramo aqui cervical, que vai inervar essa musculatura aqui do pescoço, tá? Obrigada, espero ter ajudado.